Salve, salve, olha só, assunto para nossa aula, falar aí sobre alguns protocolos específicos, principalmente 3 protocolos funcionais dentro do universo de correio eletrônico. Quando você fala em correio eletrônico, você tem que ficar atento porque muito vai ser colocado tanto da ferramenta, outras coisas serão colocadas do protocolo. Então, nesse primeiro momento, vamos entender aquilo que é característico do protocolo, o que é responsabilidade dele. Em outro momento, a gente vai falar da ferramenta, como que ela vai articular esse uso junto com esse recurso e aquilo que é dela. Então, separando aí algumas características, porque as provas, elas são muito incisivas dentro daquilo que é relativo ao protocolo. É onde que você mais tem questões. Só que o problema é que, para induzir você a erro, elas colocam algumas características que são da ferramenta como se fossem do protocolo. E há uma distinção nisso, obviamente. Então, primeiramente, o que você tem? Na hora de trabalhar com e-mail, você tem aí protocolos que vão ser usados em toda a comunicação de e-mail. A maneira como você vai estar acessando, em alguns momentos, você não usa diretamente eles, usa indiretamente. Mas quais são esses protocolos? Nós temos lá o protocolo SMTP. O protocolo SMTP é o protocolo de envio de mensagem de e-mail. Então, ênfase aí justamente nessa ideia, ó, ele vai ser usado para envio das mensagens. A sigla SMTP, ela significa Simple Mail Transfer Protocol, ou seja, não ajuda muito você. O que você pode fazer? Tem alunos que gostam de fazer esqueminhas e tudo mais, e aí lembra daquela regra, né? A sua mensagem está partindo. Tá, eu não sou muito fã disso, mas ajuda. Beleza. Então é entender que esse cara é o protocolo usado para enviar mensagens de e-mail. O que acontece? A mensagem que é enviada via SMTP, o anexo também vai ser colocado dentro de tudo isso. Então lembra que a essência de um protocolo é você pensar assim, olha, eu tenho aqui toda a estrutura, o protocolo ele diz que eu vou colocar aqui dentro todo um conteúdo. Então desde o cabeçalho do e-mail vai estar ali dentro desse protocolo, assim como o corpo do e-mail vai estar tudo dentro do protocolo. Ah, e se esse e-mail tem anexo ou não? Também vai estar ali o anexo, tudo dentro do protocolo. Ou seja, independente dele ter anexo ou não, ser um arquivo diferente, que aí vem pegadinhas de prova, que eles colocam lá para você assim, olha, eu tenho uma mensagem e-mail que vai ter um arquivo em anexo, o arquivo enviado com protocolo, enquanto que o e-mail é com outro. Não, se falou em usar o SMTP, é todo o conteúdo, o cabeçalho, é a mensagem, o corpo dela, o anexo, tudo isso vai ser enviado via SMTP. Então a mensagem vai ser toda transportada através desse cara. Agora algumas particularidades desse protocolo. Esse protocolo, ele originalmente, lá na sua RFC, ele define o uso pela porta 25. Acontece que no Brasil, e em alguns outros países também, mas principalmente no Brasil, a gente tem a chamada gerência da porta 25. O que acontece é, como há um grande volume de spam sendo difundido na rede, ele foi optado aí por ser bloqueado. Na verdade, já era bloqueado até um certo ponto. Os provedores de internet acabavam bloqueando ele com muita frequência, por conta justamente desse volume de spams e malwares até que eram difundidos através desse caminho. Então, o que foi feito? Foi decidido aí no Brasil por fechar esta porta. Então a porta 25 ela não funciona mais. Mas cuidado, você vai pegar ainda provas em que ela pode ser mencionada? Sim, ela está definida na RFC que fala a respeito do SMTP. Então ela está lá já pré-definida, está lá bonitinha. Então não vai ignorar ela. O que acontece é, se você tiver uma questão múltipla escolha, por exemplo, ó, marcou lá 25 e não tiver outra opção, é ela, tranquilo. Agora, se tiver uma opção, a opção melhor é a 587, que foi justamente aquela proposta em substituição à porta 25. Qual que é a diferença? É que na porta 25, ele não exigia a autenticação do usuário. Então, era facilitador para envio de spam, porque eu conseguia enviar mensagem de e-mail sem que eu me identificasse. Eu conseguia só falar assim, ah, coloca ali no campo do cabeçalho como se o remetente fosse tal indivíduo. Então, para fazer aquelas técnicas como spoofing, que é falsificação do remetente, a porta 25 facilitava muito isso. Então, eles falaram, melhor fechar por questões de segurança, vamos usar uma outra porta, a 587, na qual vai ser exigido que seja feita a autenticação do usuário. Então, na porta 587, a autenticação do usuário. E a autenticação vai ser feita com segurança. Então, você vai mandar para o usuário a senha lá, a senha vai estar, principalmente vai ser criptografada, de modo que só você e o serviço de e-mail entendam aí justamente o que ela significa. Agora, o conteúdo, a mensagem de e-mail que vai ser trocada, que o SMTP de fato vai estar enviando, isso não vai ser criptografado. Então, muito cuidado. Há uma opção melhor que já existia lá atrás, ainda quando a porta 25 era utilizada, que é a porta 465. A porta 465, ela vai estar usando criptografia, tanto na autenticação
quanto para o conteúdo. Então toda a informação transmitida vai estar criptografada, usando aí como base lá o protocolo SSL. Então ela vai estar utilizando criptografia, isso que é o ponto importante. Então entre a 587 e a 465 é mais recomendada? É a mais recomendada porque ela criptografa. Mas se você falar assim, olha, eu tinha 25 e aí em vez de usar ela, qual que é a padrão, entre aspas, né? É a 587. Por quê? São duas opções, cada uma com a sua particularidade aí. É uma ou a outra, você não vai usar as duas aqui ao mesmo tempo. Você pode ter ferramentas diferentes, cada uma usando uma porta, aí outra história. Mas em cada comunicação é uma ou a outra. Diferente lá do FTP, que em cada comunicação ele usa duas portas simultaneamente. O SMTP usa uma ou a outra. E aí você vai observar que é muito comum você atribuir ao servidor o apelido, né, apelidar ele, dar a ele esse nome conforme o protocolo com o qual ele trabalha. Então é muito comum você falar assim, ó, tem um servidor SMTP. Você tem que ler a entrelinha, é implicitamente dizendo para você o seguinte, ó, servidor SMTP quer dizer que é um servidor de envio, é um servidor de saída de mensagens de e-mail, porque ele vai ser responsável por trabalhar diretamente com o protocolo SMTP. Então, característica básica relacionada ao protocolo SMTP. Então é isso que ele vai falar. Não tem muito mais detalhes que são recorrentes em prova a respeito desse protocolo. É o básico mesmo. Agora, você também tem aqueles protocolos para recebimento. E aí está justamente uma situação muito particular e muito cobrada por uma razão. Nós temos dois protocolos para recebimento. E você vai escolher qual deles você deseja utilizar. Então você tem essa opção? Sim, há serviços de e-mail que acabam oferecendo só um, mas a maioria oferece esses dois e você vai ter que escolher qual se adequa melhor à sua necessidade, qual que é a melhor proposta. Então você tem o primeiro, o protocolo POP. O protocolo POP, também chamado de Post Office Protocols. Também o nome dele não ajuda muito você, né? Porque se for olhar, é o protocolo de postagem de correio. Porque foi o primeiro, ele vem lá da própria essência de correio eletrônico, de falar, olha, eu tenho uma postagem para ser entregue. Legal. Então você pode pensar assim, quando a gente fala em redes, a gente vai pegar a camada de transporte trabalhando com pacotes, né? Tá, a gente já falou disso. O que a gente está falando aqui são protocolos da camada de aplicação. SMTP, POP, são protocolos de aplicação, que usam da camada de transporte o TCP. Então todas essas portas que a gente está vendo aqui, a porta 25, a porta 587, 465 são portas TCP, assim como a 110 e a 995 aqui. São todas portas TCP. E aí você pensa assim, o POP ele é um protocolo para pacotes também, né? Você tem esse pacote, só que na camada de aplicação. Então pensa assim, protocolo que vai fazer o quê? Puxa o pacote. Por quê? Quando você olha para esse protocolo, o grande detalhe dele comparado ao outro está justamente no que ele faz. Então pensar que ele puxa o pacote é uma ideia legal. Porque o protocolo POP, ele trabalha na porta 110 ou na 995. Você vai escolher, de acordo com que necessidade. Hoje, o mais recomendado é usar a 995, se for usar o POP. Mais recomendado é usar o IMAP, depois a gente vai falar dele. Então, a 995 por quê? As duas vão ter autenticação, porque afinal você vai estar acessando a sua caixa de entrada. Então você vai acessar a sua caixa de entrada de e-mails e as duas vão pedir o usuário e senha. A diferença é que uma, a 110, só vou ter a criptografia no usuário e senha. A mensagem, quando eu vou pegar ela, vou baixar ela para o meu computador, não vai estar criptografada. Logo, se alguém interceptar essa comunicação, vai ter acesso ao conteúdo do e-mail que você está lendo. Agora, a porta 995, ela vai estar usando a criptografia, usando aí o SSL. Então, se alguém interceptar o e-mail que você está baixando, não vai ter acesso ao conteúdo, porque ele vai estar criptografado. Então, por isso que a mais recomendada é usar a 995. E lá no programa de e-mail você vai ter lá a opção para escolher qual você deseja utilizar, desde que o serviço de e-mail apresente ela. Tem serviço de e-mail que usa portas diferentes? Sim, pode estar usando portas diferentes. Essas aqui são aquelas de acordo com as normas da RFC que definem aí os protocolos. Então, ele é um protocolo de recebimento, também pode ser associado com o protocolo de entrada. Você pode ter lá a mesma coisa. Ah, eu tenho um servidor POP. Servidor POP é um servidor de entrada, um servidor de recebimento de mensagem de e-mail. O que acontece é que você, como cliente, como usuário, você vai estar ali com o teu computador e você vai se conectar ao servidor de e-mail. Quando você se conecta, você vai usar o protocolo POP para baixar a mensagem. E de uma forma bem similar ao que a gente viu ali com o protocolo SMTP. Eu tenho aqui todo o pacote POP, eu vou ter o cabeçalho da mensagem, eu vou ter o corpo da mensagem, e se tiver ou não anexo, tudo isso aí vai ser trazido para o seu computador
via protocolo POP. Então ele vai baixar, ele vai puxar esse conteúdo para o seu computador. Então ele vai transferir o conteúdo da sua caixa de entrada que está lá no servidor. Então toda vez que você recebe um e-mail, o e-mail que você recebe, entre aspas, ele vem primeiro na tua caixa de entrada. Então ele brota lá. Ah, eu recebi mais um e-mail, vai aparecer lá na tua caixa de entrada. E assim você vai recebendo as mensagens. Aqui a gente está definindo um método de recuperação da mensagem. Como você, usuário, tá? User agent, vai pegar a tua mensagem para poder ler, de fato, e responder em outras situações. Então você vai fazer o quê? Você vai lá, conecta-se no servidor, baixa a mensagem, faz o download dela, com tudo que tem dentro dela, e aí você tem uma opção, que é uma configuração do protocolo. Então você vai ver questões dizendo assim, olha, eu estou usando lá um cliente de e-mail devidamente configurado. Esquece o cliente de e-mail agora, porque quando ele fala devidamente configurado, ele não está falando do cliente de e-mail, ele está falando de configuração do protocolo. Se você vai estar habilitando lá, falando assim, olha, eu quero manter cópias do servidor ou não. O padrão é apagar a mensagem que está lá no servidor. Se você manter cópia, é outra história. Então, vamos primeiro olhar a situação padrão. Você recebeu essas mensagens. Ao conectar via POP, você vai lá e vai fazer o quê? Ah, eu vou baixar essa primeira mensagem. Ao passo que baixou, ele apaga do servidor. Veio lá a segunda, beleza, baixou, apaga do servidor. Veio lá a terceira, ele vai baixar e apagar ela ali do servidor também. Qual que é o ponto importante? A mensagem agora está no seu computador. Então, quando você lê a mensagem de e-mail, usando o protocolo POP, você está lendo uma mensagem que está dentro do seu computador. De modo que, ao baixar as mensagens, eu posso desconectar o computador da internet, inclusive, e ainda assim ler a minha mensagem de e-mail, porque ela está ali no meu computador. Inclusive, eu posso redigir resposta, mas aí entra a característica do aplicativo de e-mail. Então, eu vou estar lendo a mensagem porque ela vai estar localmente, porque eu baixei ela. O detalhe é, se você, por acaso, apagar uma mensagem de e-mail, você tem que lembrar que você está apagando ela do seu computador e que não existe mais lá a estrutura dentro do servidor. Tá. Quais são as vantagens e desvantagens? Hoje em dia esse protocolo não é muito útil, mas antigamente era. Numa época da internet de escada, você tinha vários problemas. Primeiro, na internet de escada, você precisa estar conectado à internet para poder estar acessando o seu e-mail. Não é uma coisa interessante, porque a internet de escada, enquanto você está conectado, você está com a linha telefônica ocupada. Então não dá para ficar o tempo inteiro conectado. Com esse protocolo facilita. Por quê? Eu me conecto, baixo o que tem para baixar e desconecto da internet. E leio meus e-mails, respondo meus e-mails, conecto para que seja feito o envio e pegar novas mensagens e desconecto. Então eu fico pouco tempo de fato conectado à internet. Para aquela época era interessante. Hoje não é muito útil. Agora tem outra situação. Ele oferece outra vantagem. Antigamente, as caixas de entrada de e-mail que estavam lá no servidor eram pequenas. Você tinha lá, meu primeiro e-mail tinha 1 mega, aí logo depois, né, que era um zip e-mail, aí lançou Hotmail com 2 megas, aí, pô, 2 megas de e-mail era a caixa de entrada. Hoje você tem Gmail com 15 gigas, né? Olha a diferença de capacidade de e-mail que você tem daquela época, ok? Mas a Caixa Econômica Federal, até um tempo atrás, lá mais ou menos em 2017 ainda, 16, ela tinha uma forma de e-mail que era baseada em algo problemático. As caixas de entrada eram pequenas, os servidores eram internos, e aí o que acontece? Se você pegar uma caixa de entrada de e-mails cheia e alguém enviar um e-mail para você, esse e-mail vai bater e vai voltar. Aí entra a vantagem do POP. Por quê? Se você tem uma caixa de entrada pequena, o POP vai lá e arranca o conteúdo de lá. A tua caixa de entrada fica vazia, apta a receber novas mensagens de e-mail. Legal, então eu vou estar ocupando espaço local para guardar os meus e-mails. Essa é a desvantagem. Por quê? Se queimar o computador, se apagar o HD, algo do gênero, você perdeu todas as mensagens de e-mail que estavam ali. E não tem lá como recuperar. Então, pensando nessa situação, eu queria ter uma forma de recuperar, caso desse problema, não estou com problema de caixa de entrada pequena, como é que a gente resolve? Aí tem aquela opçãozinha de manter cópia no servidor. Quando se falar eu quero manter cópias no servidor, tem que entender que o que fica no servidor, você vai ter lá todo aquele processo. Baixei a mensagem para cá, tá aqui, e lá no servidor eu vou deixar. Em vez de apagar, eu mantenho aquela informação dentro do servidor. E o que acontece quando eu apago a mensagem que estava no meu computador? Lá do servidor, continua lá. O que acontece é que aqui ficaram apenas cópias. E essas cópias vão ficar marcadas como não lidas. Mesmo quando você lê a mensagem. Mesmo quando você apagar, permanece lá
como não lida. Então essa é a situação. O protocolo POP ele não sincroniza as suas mensagens de e-mail, por quê? Simplesmente ele deixa lá um backup, uma cópia de segurança, e é basicamente para isso que ele vai estar utilizando. Agora, o que significa essas siglas, professor? MTA é o Message Transfer Agent, o agente de transferência de mensagem. E o A é o User Agent, o agente ao usuário. Então, simplesmente você está definindo aí quem são os principais interlocutores. Detalhe, existem mais coisas por baixo do caminho aqui. Isso aqui é simplesmente o contato direto com você, usuário. Beleza, só para colocar um pouco mais de definição formal. Então, muito cuidado com o protocolo POP. Há um detalhezinho. Você pode pegar provas em que apareça lá POP, e aí com relação ao POP, desculpa, é o 3 que pode aparecer lá para você. Ah, apareceu lá POP 3. Ó, no geral, as provas não entram no detalhe comparativo entre POP 2 e POP 3. Teria diferença em portas, tem outras coisas. O que acontece é, eles usam só como menção ao mais atual. Faz muito tempo que saiu o POP 3, então eles não vão comparar com as versões antigas. Então, se aparecer POP ou POP 3, entenda com a mesma coisa. Às vezes o 3 é só para induzir você a erro, tá? Então, tranquilo, não tem muito segredo ali. Fala a respeito da versão do protocolo. Agora, o outro protocolo que é mais recomendado para os dias atuais é você estar utilizando o protocolo IMAP. O protocolo IMAP, ele também tem como definição lá, Internet Message Access Protocol, protocolo de acesso a mensagens de internet. Também a sigla não ajuda muita coisa, mas você pode utilizar ela com um entendimento. Quando você fala um protocolo IMAP, entenda assim, protocolo de acesso instantâneo às mensagens. E essa sigla vai ajudar você a entender. Então você viu que tem um esqueminha para cada uma delas, né? Pois é. Quando você fala em protocolo de acesso, é a palavra mais importante, né? A gente força a ideia de instantâneo para facilitar a tua vida. O que você tem é as portas. Ele também tem a mesma lógica que o POP. Você tem lá a porta 143 e a porta 993. A porta 143 e a 993 eu vou ter autenticação. Na autenticação tem criptografia. O detalhe é, terminou a autenticação, o conteúdo da mensagem que eu vou estar acessando não vai estar criptografado. Agora, na 993 ele vai criptografar. Logo, hoje a mais empregada, o Gmail, por exemplo, usa, a mais recomendada que você busque utilizar, é a 993, porque vai estar criptografando todo o conteúdo. Então ela vai estar utilizando aí a criptografia com base no SSL também. Assim como o POP, ele é um protocolo de recebimento, só que, cuidado, é uma forma de recuperação da mensagem. É usualmente dito de recebimento, mas é como você vai recuperar a mensagem de e-mail que está no servidor. Porque, de fato, nesse cara, a mensagem não é recebida, ela é vista. Ela é acessada. Então aí você tem a ênfase. Nesse caso, nós estamos fazendo o quê? Acessando as mensagens que ficam armazenadas no servidor. Então, o e-mail que você está lendo, ele de fato está no servidor. Beleza. Um detalhezinho, os cabeçalhos são baixados, tá? Depois a gente vai melhorar isso aí. O que acontece aqui é justamente a gente analisar nesse cenário, por exemplo. Você recebeu uma mensagem na tua caixa de entrada, recebeu outra mensagem, foi recebendo. Quando você se conecta, olha só, aqui eu não coloquei flecha, no POP tinha, tá? Por quê? Porque aqui é uma conexão. Essa conexão, eu vou estar utilizando ela para ler a mensagem. Eu vou estar, obviamente, lendo uma mensagem a partir do meu computador, mas eu não tenho a mensagem no meu computador. A mensagem que eu estou vendo, na realidade, é uma mensagem que está lá no servidor. É isso que você está visualizando. Tá, no computador local, ele baixa os cabeçalhos. Assunto, quem enviou, quando enviou. Então ele vai mostrar esses dados. Só vai baixar o conteúdo quando você acessar a mensagem de fato. Aí tem que ter cuidado. Tem características do programa que vão se misturar aqui. Então, ó, no que cabe ao protocolo, é ir lá, baixar os cabeçalhos, fazer a conexão, a mensagem permanece no servidor e você vai estar usando o seu computador para acessar uma mensagem que está no servidor. Beleza. Quando você lê uma mensagem, ela está lá no servidor, você vai marcá-la como lida lá. Quando você apaga uma mensagem, você está apagando a mensagem do servidor diretamente. Então, o que você tem é isso. Tem aí a chamada sincronia, ou até mesmo dita dupla sincronia, porque justamente eu estou fazendo um acesso direto lá. Se eu utilizar outro método de acesso a esse conteúdo, é a pergunta que vai fazer o comparativo. Se você olhar aqui para o POP, por exemplo, quando eu baixei todas as mensagens, eu vou estar com a caixa de entrada vazia. Se eu pegar, por exemplo, uma situação em que eu mantenho cópia e eu vou acessar direto o servidor,
eu vou encontrar minha caixa de entrada cheia de mensagens não lidas. Então se vê uma característica. Já no IMAP, quando eu olho para esse cara, quando eu olho para ele de uma maneira diferente, com outra forma de acesso, eu vou ver o que está lá no servidor exatamente igual àquilo que eu tinha visto no meu computador. Então essa sincronia, ela é importante, ela é mais dinâmica. Para os dias atuais, é mais recomendado que a gente trabalhe, então, com essa estrutura. Então o protocolo IMAP, ele tem essa característica. E como o POP, pode aparecer um númerozinho aí, e no caso o IMAP é o 4. Então é a versão que ele está atualmente disposto aí para que a gente possa fazer uso. Então porta 143, porta 993, mais recomendada a 993. Então a estrutura básica desse serviço é acessar. Dá para usar os dois ao mesmo tempo? Sim e não. Tem que ter cuidado com o contexto. Uma pergunta seca assim não dá muito certo. O que você tem? Você vai ter uma conta de e-mail, por exemplo, configurado com o POP. Posso ter no mesmo computador outra conta de e-mail, outro endereço de e-mail configurado com IMAP, mesmo que seja, por exemplo, os dois @gmail? Pode, isso pode. Posso ter um computador que está configurado, o meu usuário ali com o POP, e em outro computador, o mesmo e-mail configurado para acessar via IMAP? Pode, nada impede você. O problema é pegar duas contas simultâneas ali no mesmo programa. Poderia ser até dois programas diferentes, um com o POP e outro com o IMAP no mesmo computador. Mas você tem que ter muito cuidado com isso. Então é mais uma limitação do programa do que do protocolo em si. Você pode estar usando. O detalhe é, usar os dois, você tem que ter a particularidade do POP, principalmente na questão dele não sincronizar, se ele vai estar mantendo cópia ou não da mensagem. Então quando a pergunta da prova vem lá, protocolo devidamente configurado ou cliente de e-mail devidamente configurado, eles estão pedindo aí, está usando POP ou está usando IMAP? Qual dos dois? Se está usando POP, está mantendo cópia no servidor ou não? Todos esses conceitos implícitos nessa simples ideia, devidamente configurado. Tranquilo? Então, em termos de serviço de e-mail, esses são os protocolos que são cobrados em prova. Existe um outro protocolozinho chamado Microsoft Exchange. Então, você tem um protocolo da Microsoft chamado Exchange. Esse protocolo, ele não é mencionado em provas por quê? É como se ele fosse uma mescla de tudo isso aqui. Ele mistura, embola todas essas características em um único protocolo. Então ele faz aí o acesso, ele baixa conteúdo da mensagem para o computador, ele envia a mensagem também, tudo no único protocolo. Mas por que ele não cai em prova? Porque ele faz tudo. Quando você vai usar o serviço público, lá no setor público é muito comum que você use desses serviços, que você tem que instalar um cliente de e-mail no seu computador e lá saber qual protocolo usar e por que utilizar aquele protocolo para acessar o e-mail do serviço público. Então por isso que eles cobram esses protocolos. E esse aqui quase não aparece. Mas entenda, o Microsoft Exchange é também um protocolo de e-mail, é também uma outra estrutura que porventura possa ser mencionada, mas esse cara aqui, ele é mais automático, ele é mais simples de ser configurado. Não tem muito que o usuário ficar interagindo com ele. Agora, saindo um pouco do universo de e-mail, para complementar aí um pouco os protocolos da camada de aplicação, a gente tem aí dois protocolos, ou três, né, que podem ser mencionados. É que esses dois aqui são quase um só. Primeiro, e mais importante nesse contexto, o SNMP. Na maioria das questões, o SNMP só é cobrado por uma razão: induzir você a confundir com o SMTP. SMTP é o de envio de e-mails. SNMP é o Simple Managed Protocol, ou seja, é um protocolo de controle de mensagens. Então esse protocolo ele vai estar gerenciando a rede. Como que ele gerencia a rede? Ele gerencia a rede fazendo monitoramento dos dispositivos ali dentro, para ver se está conectado, para ver se está comunicando bonitinho. Então é um protocolo de gerência que você vai ter ali dentro. Não cai muita coisa sobre ele, é só usado para induzir você a confundir as siglas, somente isso. TLS e SSL. Os dois protocolos são praticamente iguais, na verdade houve um momento que eles são exatamente o mesmo. Então você tem lá o TLS e o SSL, por exemplo, se você falar SSL 3.1, é o TLS 1.0, então tem aí uma meio que mistura dos nomes. Mas nomenclaturamente falando, você tem lá o Transport Layer Security e você tem o Security Socket Layer. Então você tem aí dois protocolos, os dois são relacionados à segurança por meio de criptografia. Ok? Cuidados, eles são protocolos. Há questões de prova que já vieram ali dizendo, olha, eles são algoritmos. Não. Dentro deles, nós temos algoritmos de criptografia, mas eles pontualmente são protocolos de segurança. Então, muito cuidado com essa comparação. Vamos treinar um pouquinho? Olha a questão aí na tela.
O protocolo TCP possui aí uma série de camadas que segmentam as funções de trabalho desse protocolo. A esse respeito, se o protocolo SMTP aí indicado for consumido, ele deverá operar, né? Quando ele fala consumido, ele está falando, eu estou usando o protocolo SMTP, beleza? Então, se eu estou usando SMTP, em qual camada que ele atua? Bom, SMTP é um dos protocolos da camada de aplicação, que usa o protocolo TCP da camada de transporte. Então, essa é a característica funcional aí que a gente tem. E lá na camada de rede usa o IP, camada de enlace usa o MAC, isso aí não tem diferença aí, beleza? Então, ele trabalha na camada de aplicação. Numa aplicação de IPTV em tempo real, IPTV ele está cobrando uma outra característica aqui funcional, onde o vídeo e o áudio são enviados em fluxos separados e o usuário pode selecionar o canal desejado. Os protocolos de transporte que devem ser usados respectivamente para uma transmissão eficiente de vídeo, de áudio dos comandos de seleção são o DP, UDP, TCP. Então qual que eu vou utilizar aqui? Bom, vamos lá por partes. Eu tenho aqui necessidade de transmitir em tempo real. Tem uma transmissão eficiente e ele vai transmitir de forma separada. Primeiramente, quando eu falo em tempo real, eu preciso o mais rápido possível. Então o UDP é a melhor opção para transmitir aí em tempo real mais rapidamente. Agora, o que ele põe aqui, de novo, né? É o áudio e o vídeo, fluxos separados, o DP também bonitinho ali para isso. E ele pergunta quais protocolos vão ser utilizados. Agora, depois ele fala, para uma transmissão eficiente, eficiente é com garantia, tá? Eficiente é garantir que vai ser entregue a informação. Então, aí vai falar do TCP. Perguntinha meio sem vergonha essa, tá? Próxima. Uma configuração bastante efetiva contra abusos em correio eletrônico é a reserva à porta 25. Ou seja, bloquear ela, tá? Somente para a troca de mensagens entre MTAs. O que acontece é justamente isso, tá? Vem aqui comigo. Quando você olha, lembra que eu falei que tem um indivíduo no meio do caminho? Quem que era o MTA? O MTA é o servidor que vai estar ali sendo utilizado, ok? Entre o agente do usuário, que é ali do teu computador, que é o a porta 25 aqui está fechada. Mas entre servidores, eles conseguem enviar ali e-mail via SMTP utilizando a porta 25? Consegue. Então aqui ela funciona entre MTAs, ok? Entre usuário e MTA, não. Beleza? Então é isso que ele está falando para você. Voltando lá para a questão. Então, usará outra porta para as mensagens entre o cliente, né, e o seu MTA. Qual que é a porta que entra nessa situação? Essa nova porta para o uso de MSA, Mail Submission Agent, é definida como a porta TCP 465. Ela é a nova? Não, a nova é a 587. 993 é a do IMAP, a 995 é a do POP e a 249 é outra que não é referência para provas de concurso, beleza? Então, correta, a porta 587 que veio em substituição a. Próxima. Uma empresa deseja obrigar seus empregados a enviar e-mails corporativos usando somente a autenticação SMTP. Para isso, o servidor de e-mail deve ser configurado para reservar uma porta somente para a troca de mensagens entre MTAs e outra exclusiva para mensagens enviadas por seus usuários. Essas portas são, bom, aí ele fala, somente entre os seus usuários, está aqui, né? Uma porta entre o usuário é 587. E a porta entre MTAs, lembrando que ele só está falando do SMTP, então aqui já não pode ser essa aqui também não pode ser, a 80 é do HTTP, aqui a 443 é do HTTPS e a 80. Então você foi por eliminação na melhor das hipóteses aí, né? Então você tem a estrutura funcional. Então olha só, o que nós tínhamos para trabalhar é justamente isso. Você vai estar trabalhando com questões simples, questões direcionadas a e-mail e que vão fazer aí justamente alusão às portas, aos protocolos, a característica de uso dele. Então não tem muito segredo, principalmente esses três primeiros, SMTP, POP e IMAP. Os demais, como falei, são complementares, não são aí o alvo das questões. Ficamos por aqui e até a próxima.